Boa tarde, queridos ouvintes, seguidores, futuros colegas e atuais colegas que estão aqui, todo mundo junto no mesmo barco, no cartório Gustavo Faria Pereira, no nosso canal. Hoje eu vou falar de uma coisa mais descontraída. Estamos beirando o fim de semana e, logicamente, beirando a prova, mas eu sei que Deus vai, quem estiver fazendo concurso vai botar para a segunda fase, e quem não tiver, vamos seguindo junto, que vamos também falar de aspectos práticos e muito importantes. E eu vou falar hoje sobre a ata notarial, e até interessante porque é um best-seller da segunda fase. Quem não se lembra do concurso do Pará, que teve que botar até os palavrões da respectiva prova, e eu me lembro da prova de 2005, aliás, desculpe-me, 2005, do TJ-DFT, de notas e registro, e teve um ato notarial que era simplesmente um ato de arrombar uma porta. Pode relatar atos e fatos ilícitos. A doutrina ela é muito divergente em relação a isso, mas em tese não é o mérito do registrador, porque ele apenas relata o que aconteceu, apesar que tem exceções, por exemplo, no caso do Código de Normas Paulista, que fala da inserção, por exemplo, que vê uma situação de vingança de pornografia, uma pornografia infantil também, que o tabelião vai ser responsável de informar as autoridades competentes. Eu até faço a pequena analogia em relação ao ato notarial da seguinte forma. A ata notarial, ela, de acordo até com o canal do colega Arthur Del Guercio, ele fala, o Del Guercio, eu não sei, ele fala que é como se fosse uma foto escrita. E a melhor ata notarial é aquela que descreve tal forma que consegue o leitor consegue visualizar de toda forma o possível e vislumbrar. Tanto isso que é possível incluir outros elementos constantes da ata notarial. Tanto isso que o que é uma ata notarial de acordo com o Código de Normas de Goiás? É a certificação da existência ou do modo de existir de fatos jurídicos por constatação pessoal do tabelião de notas ou escrevente autorizado a requerimento do interessado. Ou seja, ele constata a existência de fatos. Ele não dá um juízo de valor. Apenas dá um efeito declaratório da existência ou não de determinado fato. Por muitas vezes a ata notarial foi utilizada também para dar autenticidade a documentos eletrônicos. Agora, com o novo provimento número 100, que eu recomendo vocês estudarem, terão mais meios de autenticidade de atos eletrônicos, tanto nato digitais quanto digitalizados, certo? Lembrando que até o próprio Código de Normas ele é bem claro, e são hipóteses de cabimento dessa ata notarial a captura de imagens, conteúdo de sites de internet, vistorias em objetos e lugares e a narração de situações fáticas com o intuito de prevenir direito e responsabilidade. E o Código de Processo Civil ele positivou numa legislação federal depois de tanto tempo. Tanto fala o que? A existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados a requerimento do interessado mediante ata lavrada por tabelião. Lembrando que dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos poderão constar da ata notarial. Se não possível inserir nessa ata notarial, é possível arquivar esses documentos na própria serventia ou fazer remissão ao link no qual ele consta, certo? Fica a dica, fica a nota para vocês se lembrarem disso. Lembrando que o tabelião ou o escrevente na ata notarial ele tem que gastar sola de sapato muitas vezes. Tanto isso que para formalizar essa ata notarial ele pode realizar essas diligências dentro,
obviamente, dos limites territoriais da delegação notarial. E também, inclusive, fora do horário de funcionamento da serventia. É uma exceção, dá uma validade, certo? Lembrando também que na ata notarial não pode haver um juízo de valor. Ele vai botar o quê? Por exemplo, o palavrão. Fulano te chamou de rapariga. Fulano gritou e falou o termo rapariga, por exemplo. Aliás, para os colegas lusófonos que estiverem ouvindo, o termo rapariga aqui no Brasil tem uma pejoração diferente ao de Portugal. Que fique bem consignado aqui em ata, não a notarial, obviamente. Mas não se dá um juízo de valor. O tabelião não vai falar palavras de baixo calhão, não. Ele vai botar expressamente: a mulher estava sem roupa, de acordo com a foto. Lembrando que também o tabelião ele pode contar com auxílio de perito, mas nesse caso essa despesa pertinente vai ser suportada pelo requerente, certo? Lembrando que a ata notarial, é até muito cobrada nos concursos, ela pode ter por objeto o quê? Colher declaração testemunhal para fins de prova em processo administrativo ou judicial, por exemplo, processo de justificação, certo? Até há uma doutrina do Leonardo Brandelli, pode-se dizer que ato notarial, depois da escritura pública, é o ato notarial de maior relevância e, apesar disso, não tem merecido entre nós devida atenção, como, aliás, não tem merecido devida atenção o direito notarial como um todo. Aliás, até por questão histórica, vocês têm que se lembrar do que a ata notarial pode ser utilizada, foi utilizada, na verdade, até na nossa carta de Pero Vaz de Caminha. Muitos dizem que foi a primeira ata notarial lavrada dentro do território nacional. E não podemos esquecer em relação à ata notarial para fins de uso capião. E eu até vou dar um apanhado histórico que, em tese, era para ter sido escritura pública declaratória, mas o projeto de lei que foi convertido, que alterou o artigo, inseriu o 216A na Lei 6.015, que foi o projeto de Código de Processo Civil, acabou sendo uma ata notarial, até para dar prestígio à ata notarial, que enfim começou a ser positivado na legislação federal. Mas ela tem peculiaridades muito grandes, a ata notarial. Tanto isso, uma delas, por exemplo, é o teor, o título de posse, entre outras situações que eu vou falar quando eu for esmiuçar em relação ao provimento número 65, certo? Ela tem muitas peculiaridades. A escolha ideal era para ter sido o quê? Uma escritura pública declaratória, mas acabou não sendo, então faz parte. Era isso que eu tinha a dizer em relação à ata notarial. Em tempo, antes de terminar esse vídeo, faço a minha recomendação em relação a livros: Peças Fundamentais Notariais Registrais do Victor Frederico Kimpel, Manual Prático dos Tabeliães, Luiz Fernando Brasil, Tabelionato de Notas e o Notário Perfeito. Esse aí é o melhor que tem em relação a notas. Este aqui, do Valdir de Pinho Veloso, também fantástico. Em relação a direito notarial, ele é imbatível, porque ele tem uma síntese, ele trabalha bem a teoria do direito notarial, que infelizmente não é muito trabalhada no nosso Brasil. E também a teoria geral do direito notarial do Leonardo Brandelli. Para concurso, esse é o cara. Em relação a peças da segunda fase, nosso colega André Vilaverde, ele não é só um exemplo enquanto registrador de imóveis, ex-tabelião, mas também enquanto pessoa, é uma pessoa
bastante humilde, ele serve a sociedade muito bem, e eu acho que se tivesse mais registradores como o colega, a atividade notarial e registral estaria muito, mas muito melhor. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Vocês viram que o conteúdo de ata notarial ele é muito curto, até pelo desenvolvimento doutrinário dele não ter sido muito evoluído. Mas com o devido dos anos, a comunidade jurídica vai ver a versatilidade desse instrumento.